Então, gente, hoje nós estamos falando sobre a escola ideal. Escola ideal que as crianças escolheram, tá nesse livro aqui. Esse livro vai ser lançado essa semana em Belo Horizonte, não é isso? Amanhã. Amanhã que vai ser lançado. A gente tem até aí o serviço do lançamento, gente. Vai ser onde, hein? Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Fora da Escola Não Pode, Desafio da Exclusão Escolar. E temos o livro também, que é Marcilaine. Estou aqui de olho para não errar seu nome, Marcilaine. Que é do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais. Mas olha só, como é que você vê essa questão da escola? A gente está falando de qualidade, né? A gente viu a Ana Flávia acontecendo. Quando a gente pensa em escola de qualidade, uma escola ideal, a escola que as crianças querem, o que te vem à cabeça, Douglas? Bom, a escola, ela tem um papel central porque ela existe. Porque existem escolas, né? E a escola, ela prepara, ou ela tem como missão, preparar para a vida, né? Então, a escola ideal deve ser aquela experiência prazerosa, de preparação para a vida. Muito mais, talvez, que uma experiência disciplinatória, onde você é disciplinado para encaixar na sociedade. E isso, na fala das crianças, é perceptível, esse desejo de uma educação prazerosa, de uma educação lúdica, de aprender com o outro no brincar. Uhum. Muito mais do que aprender na disciplina, na proibição, na restrição, né? A escola ideal, ela tem que responder a essa ansiedade das crianças para que a criança tenha a possibilidade de expressar seu pleno potencial. Na disciplina, a gente só vai expressar aquilo que nos é pedido. No prazer, a gente vai expressar todo o nosso potencial. Então, quando a gente já fala hoje de inteligências múltiplas, né, como é que a gente vai dar a oportunidade a uma criança, de repente, que não é tão boa em matemática, mas que tem um senso para a música incrível? Mas música não é quase a mesma coisa que matemática? É, a música. Mas só que é um outro tipo de inteligência. Sim, sim. Uhum. Então a escola ideal é proporcionar, assim, como um jardineiro faria com suas plantas, né? Cada planta poder realmente dar o máximo de seus frutos. E essa é um pouco a alquimia secreta, né? Como é que os pedagogos, os diretores, as famílias, juntos podem construir essa história, né? E é um outro conceito de escola. Não é o conceito da escola fechada, com grades, uma escola, né, disciplinatória, né, que é um modelo padrão que a gente tem vivenciado. Eu acredito que é um modelo que esteja em xeque. É interessante ver nos protestos, né, que a gente teve recentemente aqui, né, em todas as capitais, chamada Revolução dos 20 centavos. Né? Sim, isso. Começou com a história de 20 centavos. Começou com 20 e foi. E não acabou, né? Não. Virou uma rede humana, rapidamente, né? Isso é muito legal. O pessoal trouxe o tema da educação. Okay? Então, rapidamente, de uma reivindicação de transporte e mobilidade urbana, o tema da educação apareceu fortemente. Ou seja, sim, a sociedade está preocupada com essa instituição que se chama escola e que tem como missão preparar para a vida. Uhum. Eu acho que essa questão que ele falou agora do que é a sociedade, porque tem muita coisa de falar assim, a família não dá valor à educação. Não é verdade. O menino não quer estudar. Também não é verdade. Não há nada pétreo, fechado, assim, que você não possa mudar, né? E uma das coisas que a gente verifica nessa relação com as escolas, a gente já fez algumas pesquisas de escolas com bons resultados. E uma das referências da gente é o próprio IDEB. E tem práticas que são comuns nas escolas que conseguem resolver essa equação. Uma é entender, como ele falou, de cada criança ser um tipo de planta que dá uma flor diferente, que dá um fruto diferente. Entender a diversidade, valorizar a diversidade. Fazer da diferença uma coisa que enriqueça a escola. A escola não é formada por iguais, ela é formada pela diversidade, né? E você entender que cada criança tem de ser acompanhada dentro do seu potencial. Se você tem uma criança com deficiência, ela precisa ter um atendimento que seja específico dela.
Há uma fala muito bacana que nós todos temos necessidades especiais. Com certeza. Então, você fala assim, não é só a criança, toda pessoa tem uma necessidade especial. O que a escola tem de descobrir é qual é a necessidade e fazer da escola parte do projeto de vida. A gente fez uma vez uma entrevista com um adolescente e teve 2 respostas que me deixaram assim encantada. Uma que era um menino que faltava muita aula. A gente falou assim, por que você mata a aula? Ele falou assim, eu não mato a aula é que me mata. Então você tem a relação que ele tem com a aula é uma coisa meio assassina, assim, né? Então eu não estou querendo matar a aula, é ela que está me matando. Essa foi uma coisa. E a outra era um menino que trabalhava e deixou de estudar. E a gente falou, por que você deixou de estudar e está trabalhando? Ele falou assim, porque no trabalho eu estou me preparando para a vida. E na escola, você faz o quê? Na escola eu só quero o diploma, depois eu consigo o diploma. Então, essa fusão entre escola e projeto de vida, escola e preparação para a vida, é que vai fazer com que a escola passe a fazer sentido. E, para isso, um elemento essencial é você entender essa coisa da desigualdade, da diversidade. Pega um estado como Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais não é todo igual, né? Uma diversidade enorme do sul para o Jequitinhonha, para cada pedaço do estado. Dentro de Belo Horizonte você tem as diversidades, as culturas, as formas de se relacionar. Então isso a escola ou apreende, abaixa seus muros e dialoga com a família, com a comunidade, com o que ela pode oferecer, ou a escola vai virar como se fosse uma prisão, que tem no livro aí um desenho, né, que tem uma grade e o menino pergunta, isso é uma escola ou é uma prisão? Né, de tanta grade que tem na escola. As televisões são enjauladas, você chega na escola, a televisão fica dentro de uma jaula, né, porque senão roubam. E computador então, também, computador né? Na jaula. Tinha uma escola, um professor veio aqui e disse, na minha escola lá tem uns 3 computadores, mas está fechada a chave, ninguém pode usar. Então, eu acho que essa coisa tem de ser vista toda junta, né? A infraestrutura da escola, a relação com os alunos, a trazer a criança com deficiência para incluí-la na escola e não para tratá-la separadamente, todo mundo aprender a conviver com o diferente, a questão racial. Eu acho que isso é o que transforma a escola num espaço de aprendizagem. E como é que faz isso, hein? É possível, a gente está vendo ali o exemplo da Ana Flávia, né? Quer dizer, é possível fazer, mas por que é tão difícil chegar até isso? A Marcelene acho que tem a história mais, mas a gente vive muito falando assim, por exemplo, na minha época, eu tenho 61 anos, então, fala assim, quando eu estava no primário, a escola era ótima, era democrática, a escola pública era maravilhosa. A escola pública maravilhosa da década de 50 do ano passado, você tinha 70% das crianças fora da escola. Ela era boa para a classe média. Para quem estava lá dentro. E para quem estava lá dentro, 70% fora. Nós estamos com 1,5 séculos de atraso. Tem os países, nossos vizinhos aqui da América do Sul, entenderam a universalização da escola há 1,5 séculos atrás. Nós estamos com muito atraso. E não dá para adiar. Com certeza. Não dá para adiar. A gente tem que fazer uma revolução na educação. E rapidamente. Né? Quer dizer, não se faz nada em um mês, mas coisas que a gente está fazendo agora, que vão ter um impacto daqui a 10 anos, por exemplo, se você adiar, tem um problema grave no Brasil. Nós estamos com a maior população de adolescente que o Brasil já teve e terá. Nós temos esse número, menos de 50% dos meninos de 19 anos terminaram o ensino médio. Se nós não revertermos isso, e quando eu falo nós, é nós mesmos, é governo, é sociedade, é família, é escola, todo mundo junto, é mutirão, todo mundo junto. Se nós não revertermos isso, nós teremos daqui a 10 anos uma população de jovens adultos de baixíssima escolaridade. É esse o país que a gente está discutindo. E pessoa que tem menos escolaridade, ela se protege menos, ela conhece tudo, né? menos, evolui menos. Por isso que a gente diz o seguinte, qual é a pauta para a adolescência brasileira hoje? Qual é a pauta? É escola ou é redução de maioridade penal? Você fez uma coisa assim... É essa a questão, não é essa. A questão é a escola, a educação. Agora, Maria de Salete, qual seria, na sua opinião, né, como educadora e tudo mais, assim, o primeiro passo para ser diferente essa questão de estarmos com 50% dos adolescentes fora da escola? Eu acho que o primeiro passo é você reconhecer que esse problema existe e conhecer aonde o problema está. Se a gente achar que pode adiar, piora tudo. Então, é assim, onde é que estão as crianças fora da escola?
nós temos 20% dos adolescentes de 15 a 17 anos fora da escola. 20%. Só que dos de 15 a 17, só para dar um número aqui, dos de 15 a 17 que deveriam estar todos aonde? No ensino médio. Metade ainda está no ensino fundamental. Atraso escolar, nos 27 países que nós pesquisamos, é o maior fator de exclusão. Ninguém resiste a atraso. 2, 3 anos de atraso escolar é pé na rua. Com certeza a escola já expulsou o menino. Tá, mas aí você falou, primeiro passo, reconhecer. Segundo passo. Conhecer aonde e quem são. E o terceiro passo isso é o que a escola difícil, faz. Né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se esses meninos, nós temos, por exemplo, 1.700.000 crianças fora da escola, crianças e adolescentes, fora, não é em risco de sair, não. Estão em 3.700.000, o número é esse. Esses 3.700.000 estão nos municípios brasileiros, que são 5.000 e tanto. Então, se você vai fazendo a conta, no final das contas, cada município tem condição de saber quem são essas crianças e adolescentes. Pega um município que tem 10.000 habitantes, que tem 100 crianças fora da escola, a maioria já tem. sabe. Quem são eles? Então, nós já sabemos, por exemplo, que um percentual enorme é criança com deficiência. E por que esses meninos estão fora da escola? Muitas vezes a família não acredita, aí ele não vai aprender mesmo, como você falou. Ele não vai aprender igual a outro menino, mas que ele vai aprender, vai. Sim, é diferente. Todo mundo aprende. Então, essa identificação é ele, e ele não está na escola porque ele está trabalhando. É ele não está na escola porque não tem transporte escolar. Na Amazônia, por exemplo, você tem muita criança e adolescente fora da escola porque não tem como chegar na escola. Então, cada caso tem de ser visto assim. É como se a gente resolvesse botar na cabeça assim, é o que a gente fala, fora da escola não pode. Então, nós temos de conhecer quem é e, na hora que entrou na escola, garantir todas as condições para que ele permaneça e não saia, porque não adianta você matricular e 2 meses depois está fora. Ele sai, né? Agora, você está falando isso, Marcilaine, o seu trabalho também, a sua pesquisa, tem muito a ver isso, né? A questão do sucesso e do insucesso da criança e do adolescente na escola. Quer dizer, a Maria de Salé já falou muita coisa interessante, mas o que você tem mais a dizer? Por exemplo, a questão da família, a questão da afetividade, né? Que essa criança já sai de casa para ir para a escola. E a gente vê, né? Nossa, tanto problema, tanta coisa, tanta dificuldade, né? Como é que é esse peso? Olha, a minha pesquisa, eu trabalho com a relação entre o perfil socioeconômico e cultural das famílias e a relação disso com sucesso no processo de alfabetização, que é nesse primeiro ciclo que a Salete falou, aí que é o ciclo da alfabetização. Resultado. Né? Isso, eu trabalho no Centro Pedagógico da UFMG, que é o Colégio de Aplicação da Universidade. Então, a gente tem na escola, a forma de ingresso é sorteio, não é prova de seleção. Então, eu tenho entre os meus 25 alunos... Manda beijo para os alunos também, porque os alunos estão lá esperando o beijinho dela. Esperando beijo, terceiro ano A, as minhas monitoras estão lá esperando. Pediram, professora, manda um beijo pra gente, então um beijo pra vocês. Ela me perguntou no camarim, pode mandar beijo? Eu falei, pode mandar. Quero mandar, inclusive, também um beijo pra sua mãe, né? Sua mãe, que assiste o programa todo dia. Como é que é o nome da sua mãe? Azalina. Azalina? Isso. Beijo pra você, muito carinhoso, viu? Mas aí vai. E esse universo que a gente trabalha ali na escola, né, até 95 era prova de seleção. Então, eram filhos de professores da universidade, de funcionários. Em 95 foi instituído o sorteio. A gente tem, em média, 1.200 alunos para 50 vagas. Então, eu tenho alunos desde filhos de professores da universidade e alunos de comunidades em Santa Luzia, Justinópolis, que são bairros relativamente pobres. Então, eu tenho percebido ao longo da pesquisa que tem essa coisa do universo cultural das famílias, o incentivo dos pais em casa para ler, é o livro que eles levam, é o projeto de leitura que os pais leem com eles em casa e trazem a ficha, é a própria experiência dentro da sala de aula de fazer da escola uma coisa agradável, quando o Dove fala dessa questão de tornar a escola atrativa, do lúdico. Eu posso ensinar português, matemática, geografia, ciências de uma forma que seja agradável. Meus alunos, por exemplo, eles adoram ir para o laboratório, né? Aprendendo conceitos de física,
lá no laboratório, brincando, montando átomos. Que bom que vocês têm laboratório, esse porque tem escola tipo de que não coisa. tem laboratório, né? A criança vai aprender ciência sem laboratório, vai fazer ginástica, né? Educação física, sem ter ali um espaço, né? Ainda bem que vocês têm, né? Que é um movimento da própria escola, com o monitor da física, que é um futuro professor, que se sente atraído pela sala de aula, pelas crianças pequenas, né, que desde a infância começam a cultivar aquela vontade de saber mais sobre ciências. Ou seja, em casa é importante também. É essa parceria. Quando a gente dizia dessa questão da exclusão escolar, a gente pode dizer em termos de fracasso, porque permanecer na escola sem aprender também é fracasso. Sim. Permanecer na escola fora da faixa também é fracasso, é exclusão. Né? Não é só eu estar fora da escola. Então, é uma questão multifatorial. É a família que tem que estar presente ali, que está ajudando. Embora a gente entenda perfeitamente aquela discussão de que, muitas vezes, o universo familiar, a linguagem utilizada no universo familiar, ela é diferente da linguagem que a escola quer ensinar. E aí, como né? faz isso? Aí a gente faz a parceria e traz a criança, e entende a criança não como um sujeito que não sabe, mas um sujeito que detém outros conhecimentos, outra variedade linguística. Se ele fala nós fez, nós vai, é perfeitamente possível de entender o que ele está falando. O que eu tenho de convencê-lo e cativá-lo é para ele entender que na escola ele está para poder aprender uma outra variedade linguística, né? Que é aqui uma das funções da escola e não há como negar. E tornar isso prazeroso. Eu faço isso como? Eu faço construindo e trabalhando textos que eles gostam. Os meus alunos adoram textos de dobradura, textos instrucionais, e eles aprendem ali, nesse movimento. E os professores, esse trabalho seu de formação de professores, esse professor, como é que eles chegam? Eles estão informados? Há um entusiasmo para aprender coisas novas? Olha, eu tenho trabalhado há alguns anos nos cursos de formação continuada de professores em serviço. E aí esse é um outro fator fundamental para o sucesso escolar. Ele tem relação com a formação inicial do professor, aquela graduação, a licenciatura que ele faz, mas essa formação continuada em serviço, tem um formador ali, pensando com ele a prática, ele traz a produção do menino, ele traz o trabalho do menino. Olha, o que isso aqui indica? Qual dificuldade que essa criança demonstra ter? Que intervenção eu posso fazer ali, né, no sentido de que essa aprendizagem flua? O que eu posso esperar dessa criança? E aí eu me lembro quando a Salete falou de pensar quem são esses sujeitos que estão fora da escola. Acho que a gente precisa pensar nessas especificidades, tanto em termos de faixa etária, né? A escola da Ana trabalha com a infância e a pré-adolescência. Então, o universo infantil, o universo do pré-adolescente é um, o universo do adolescente é outro. Então, o professor, a escola precisa se organizar para poder pensar aí o que é essa juventude, o que é a juventude atual. Pensar nisso, pensar nessas especificidades e pensar em termos individuais, né? Nós não aprendemos no mesmo ritmo e nós não temos afinidade com as mesmas coisas. Que vocês deram conta de fazer, né? Quer dizer, cada caso é um caso, cada aluno é um aluno, vocês deram conta de fazer isso. É um trabalho individualizado, né? Como é que vocês conseguiram? Quantos alunos a escola tem? Nós temos 500, na média de 550 alunos. E como é que vocês conseguiram fazer isso? Ô, Roberta, nós temos várias ações assim que a gente desenvolve na escola. Você já falou, literatura. Até comecei a falar do projeto de leitura, mas ele é um projeto muito amplo. Então, ele começa no primeiro dia de aula e ele vai até o final do ano. Então, ele é um projeto que acompanha a escola dia a dia. Então, posso até citar algumas atividades, algumas práticas, né? Que os professores, as boas práticas que eles desenvolvem dentro de sala de aula, né? E que traz um resultado muito bom. O primeiro ano, por exemplo, trabalha-se os clássicos infantis, que é na época em que a criança está voltada mesmo, né? Para aquelas histórias de Chapeuzinho Vermelho, né? As histórias todas dos clássicos. Então, a gente trabalha com os alunos voltada para os clássicos, né? Trabalhando a literatura. E temos, com o primeiro ano ainda, dentro desse próprio projeto de leitura, o João e Maria, que eles levam para casa, que são 2 bonecos, né? É uma bolsa
como se fosse em bornal desses antigos, né? Que a gente utilizava até no interior. Então, tem desenhado do lado de fora, pintado, a capa do livro, o nome do livro, tem um livro que a gente coloca dentro e tem o personagem do livro. Então, se é um livro que vai falar do cachorrinho, que é o personagem principal, então nós temos um cachorrinho ali dentro, de pelúcia. Que legal. Então, o aluno leva para casa. E aí vai com o pai, mãe, quem tiver em casa, eles, né? assim, adoram, ficam, porque a professora tem que fazer o sorteio, porque ela não pode escolher, hoje fulano vai levar. Porque todos estão naquela expectativa de levar. Todo mundo quer, né? Todos querem. Então, o que a professora faz? O sorteio, eles levam num dia da semana, costumam passar o final, geralmente eles levam numa quarta-feira ou numa sexta-feira e devolvem na quarta-feira. Quando é um menino, ele leva o Joãozinho e leva um livro literário, leva um caderno onde a família vai registrar. Então, olha a participação com a família. A família você registra buscar, o quê nesse caderno? Registra como que foi o dia a dia do Joãozinho, a visita que a criança recebeu em casa. Então, o Joãozinho, ele vai para o zoológico, ele vai para o restaurante, ele vai na casa da tia, ele passa a ser ali, um membro da família para aquela criança. E assim, os pais também gostam, eles acabam se envolvendo, então eles participam. Quando você leva um pouco da escola para dentro da casa do aluno, você ganha a parceria do pai. Com certeza. Você leva o pai para dentro de sala, então, né? Para dentro ela da ótima, escola. Porque ela fala com entusiasmo, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos fazer intervalo, mas só entrando com a participação, tá cheio de participação aqui, eu tô tão aqui gostando tanto que passou. A Alessandra Bela falou assim: Roberta, que bacana dar voz a educadores para falar sobre educação e que bom que situações reais que ocorrem dentro de sala de aula estão sendo divulgadas. É preciso também dar voz ao professor que está no chão da escola. Educadores não precisam de porta-voz. Professores sabem se expressar muito bem, que os políticos passem a ouvir mais os professores que enfrentam a sala de aula diariamente. É isso aí, Alessandra Belo, com você nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, tá tudo, o telefone tá aí, o e-mail, tá tudo aí, tá? Tchau.